Começa agora mais um João Pessoa em Debate. Hoje o tema é motivação e comportamento profissional. Aqui em nossos estúdios estamos com Gonçalo Júnior, que é conferencista e palestrante, e Valmir Rufino, que é psicólogo e professor da Universidade Federal da Paraíba. Bem, senhores, o tema hoje é bastante instigante. Trata-se de comportamento e motivação no ambiente de trabalho. Eu gostaria que os senhores começassem fazendo, neste primeiro bloco, uma breve apresentação sobre as suas pessoas e também sobre este tema, que é comportamento e motivação. Por favor, professor Valmir. Boa tarde. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer o convite para estar aqui presente, tentar discutir um pouco os problemas do comportamento e da motivação como um todo. E antes de tudo, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Valmir Rufino, eu sou psicólogo organizacional do trabalho e eu tenho um mestrado em administração na área de recursos humanos. Tive a oportunidade de fazer um curso de doutorado em psicologia do trabalho na Universidade de Rouen, na França. E atualmente sou coordenador do programa de pós-graduação em administração da Universidade Federal da Paraíba e tenho trabalhado sobre o tema motivação já desde 1988, quando defendi a minha dissertação de mestrado. Como é que o senhor encara a motivação no ambiente de trabalho? Acredito que seja o ponto mais importante para o bom funcionamento de uma organização é ter funcionários motivados. E que é uma coisa que não é fácil, porque motivar é uma coisa interna, que vem dentro das pessoas e que, por isso, a complexidade de você fazer estar motivados aquelas pessoas, porque não se sabe como adentrar a essas pessoas e saber realmente aquilo que elas gostariam de ser, gostariam de fazer e como elas gostariam de desempenhar esse papel. Perfeito. Gonçalo Pontes Júnior, o que seria motivação? E fale-nos um pouco desse tema e também da sua pessoa. Como é que você trabalha esse tema motivação e comportamento profissional? Boa tarde, João Pessoa. Boa tarde, professor Valmir. Boa tarde, Marcos. Eu inicialmente quero parabenizar os que fazem o programa João Pessoa em Debate. Parabenizar também a TV Câmara, a TV Miramar, pela ousadia, pela iniciativa. E a você, Marcos, e a sua equipe que tem liderado esses debates de forma que cada vez mais a audiência tem crescido nesse horário. Marcos, eu sou Gonçalo Pontes Júnior, trabalho com motivação como professor Valmir, tenho 15 anos nessa área, sou economista, sou advogado, tenho um MBA em gestão empresarial e tenho especialização em comportamento. Eu tenho defendido como professor a valorização da motivação, entendo e defendo, dentro das pesquisas que eu tenho efetuado na área, com as pessoas, no ambiente de trabalho, no ambiente pessoal também, que motivação é a energia do momento, é a energia que leva o ser humano às suas conquistas. Algumas reportagens que têm ocorrido, inclusive a Veja dessa última semana, trouxe uma reportagem muito interessante sobre o que significa ambição e que ele denota bem o significado da motivação. A motivação, ela é essa energia que tenho para mim, principalmente, já que o tema está sendo a motivação no ambiente de trabalho, a motivação, ela sugere a junção de duas palavras, motivo mais ação. E, de forma, quando estamos trabalhando, nós temos 4 motivos que nos levam a qualquer lugar que queiramos, quanto ao crescimento profissional. Vejam vocês, as pessoas que hoje se encontram no campo de trabalho, eu vou dar o primeiro motivo para a ação. Ao levantarem, essas pessoas detêm ao seu lado os que eu chamo de família. São aquelas pessoas que são potenciais doadores de qualquer órgão humano, se precisarmos de um transplante. Vai um primeiro motivo para a ação. Um segundo motivo para a ação, temos um lugar para ir trabalhar. Um terceiro motivo para a ação, temos saúde. É incrível como no Brasil temos derrogado um valor à saúde mínimo. Nós temos valorizado muito a saúde quando sabemos que estamos ou nos encontramos com uma doença incurável. E um quarto motivo para a ação, ao final de mais um dia de trabalho, por estarmos cansados, por termos onde trabalhar e não por estarmos procurando um emprego, podemos dizer, eu vou para a minha casa descansar. Esses 4 motivos, ao mesmo tempo, que as pessoas que trabalham têm: família, um lugar para trabalhar, saúde e um lar. A última pesquisa do IBGE a respeito, agosto do ano passado, salvo engano, precisamente agosto, derrubou que 70 milhões de brasileiros, cerca de 41% da nossa população, não detém.
esses 4 motivos ao mesmo tempo. E o que acontece com a força de trabalho hoje no Brasil, que só valoriza o trabalho quando está ameaçado de perdê-lo. É onde entra a motivação. Como bem disse o professor Valmir, a motivação vem de dentro. Eu tenho defendido com todos aqueles que trabalham com motivação que ninguém motiva ninguém. O motivador serve tão somente apenas para mostrar determinadas angulações de vida, angulações de se viver de diferentes formas, em que às vezes podemos aproveitar. Por exemplo, vamos colocar a seguinte situação. As nossas famílias, hoje, são sempre colocadas num plano diferentemente do que significa. Eu não sei se você concorda comigo, mas o professor Valmir aqui não vai me deixar enganar. As famílias têm se reencontrado no momento mais difícil, exatamente o enterro de um dos nossos. Nós só temos visto nossa família reunida na sua totalidade, sobrinhos, irmãos, primos, pais, mães, avós, quando vamos enterrar um dos nossos. O que tenho defendido? Nos antecipemos. E é essa antecipação que precisa ser feita. Temos que parar de sermos infelizes pelo que não temos, deixando de ser felizes por onde já chegamos. Tenho defendido um tipo de motivação diferenciada, não a motivação simplesmente pura de mercado, a motivação profissional. Entendo que nós devemos instigar esse ser humano que existe atrás de um profissional, para aí então termos esse profissional de uma forma diferenciada no campo de trabalho, no mercado de trabalho, principalmente na sua relação interpessoal. Pois bem, então daqui a pouco voltaremos com o segundo bloco do João Pessoa em Debate de hoje, que trata do tema motivação e comportamento profissional. Até já! Para receber o Bolsa Família, as minhas crianças têm que ir para a escola. Eu acho isso bom, porque minhas crianças vão ter algum futuro na vida. Porque não precisa sair de casa para trabalhar, ficar em casa fazendo, estudando. Porque eu não tive essa felicidade na minha vida. Mas eu quero isso para eles. O Bolsa Família para mim é ótimo. Faz compra com esse dinheiro. Cuidar da saúde dos meus filhos é muito importante, né? Então eu espero coisa melhor para ele estudo, até para esse aqui que vai nascer agora. Bolsa Família me ajuda muito e vai me ajudar a mudar de vida. Para você fazer parte do Bolsa Família, a sua renda precisa atender aos critérios do programa. Se sua família foi selecionada, não esqueça. Filhos matriculados e indo à escola, vacinação em dia, pré-natal e acompanhamento da saúde das crianças. Brasil, um país de todos. Milhões de pessoas no Brasil podem ter os vírus das hepatites B e C. Previna-se. Não compartilhe agulhas nem seringas. Exija material descartável ou esterilizado em tratamentos de saúde e beleza, tatuagens ou piercings. Mulheres grávidas podem passar para o bebê. E use sempre camisinha. Só com a prevenção é possível evitar as hepatites B e C. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Estamos de volta com o segundo bloco do João Pessoa em Debate de hoje, cujo tema é motivação e comportamento profissional. Aqui em nossos estúdios estamos com Gonçalo Pontes Júnior, ele que é conferencista e palestrante, e Valmir Rufino, que é professor da Universidade Federal da Paraíba e psicólogo. Bem, professor Rufino, eu gostaria de começar perguntando ao senhor o que seria motivação no ambiente de trabalho para o senhor? Quais são as ferramentas necessárias para fazer com que os profissionais eles exerçam suas atividades com mais vitalidade, com mais compromisso? Bom, em primeiro lugar, a motivação, né, como eu falei há algum tempo atrás, ela é interna. Ela vai nascer dentro do indivíduo e é a partir dessa relação que vai acontecer entre o indivíduo e o ambiente de trabalho, que esse ambiente de trabalho poderá ser favorável ou desfavorável para ele. Por quê? Porque se, por exemplo, eu trabalho numa organização sem querer fazer aquilo que eu gostaria de fazer, ou sem poder fazer aquilo que eu gostaria de fazer, dificilmente eu vou ter uma boa relação com os meus pares e com aquilo que eu desenvolvo na minha atividade normalmente. Por quê? Porque o ambiente será aversivo, porque as pessoas serão aversivas e a tarefa que eu desenvolvo não será nada agradável e isso tudo vai nos levar a uma situação de desconforto e de uma relação não positiva no ambiente de trabalho. Isso a gente pode dizer a partir de vários estudos que são colocados
desde 1950, com o surgimento da famosa pesquisa de Herzberg, né, que mostrava a diferença dos fatores que motivavam daqueles fatores que não motivavam, que gerou uma situação bastante polêmica à época, né, quando se dizia, mas como é que pode aquilo que não motiva, aquilo que não satisfaz, não ser a mesma coisa do que satisfaz ou que motiva? Então, essa polêmica, até os dias de hoje, ela vem sendo discutida, principalmente porque não se consegue, de uma forma concreta, provar se é verdade ou não aquilo que foi dito por ele. Lógico que a gente sabe que no ambiente de trabalho, se as condições são favoráveis, se a tarefa é compatível com aquilo que a gente faz, há uma tendência bem maior de que você esteja bem consigo mesmo e com o seu trabalho. Essa relação entre os funcionários de uma determinada empresa é de suma importância também, porque os recursos humanos, de certa forma, são o maior bem que uma empresa possui. Então, o senhor acredita que no ambiente de trabalho o comportamento ele também favoreça uma melhor relação interpessoal, quando as pessoas elas não têm rixas entre si, quando elas trabalham em harmonia, mas sem egoísmo, sem ambição? Como é que o senhor encara essa relação de trabalho? Veja bem, eu encaro da seguinte forma, a relação das pessoas no local de trabalho, ela passa, consequentemente, pelo estado motivacional de cada indivíduo. Por quê? Se eu estou num lugar que não me é positivo, que me é aversivo muitas vezes, eu não vou estar bem com os meus pares, eu não vou conseguir me relacionar bem com a minha chefia e, consequentemente, o meu desempenho não será favorável, considerando que eu não vou ter, primeiro, como desenvolver aquilo que eu gostaria e nem as pessoas que vão estar ao meu redor poderiam me fazer estar de bom humor, estar numa situação que fosse agradável para os recursos humanos funcionar bem no que diz respeito à organização como um todo. É claro que a gente tem alguns dados, inclusive na minha tese de doutorado, quando eu fiz um estudo comparativo entre a motivação dos trabalhadores no Brasil e na França, a gente observou que esse fator é um dos mais importantes. As relações entre as pessoas, entre os colegas, foi um dos fatores colocado de grande importância para a motivação dos trabalhadores. Mais claro no Brasil do que na França. E aí você pode perguntar, por que claro no Brasil em relação à França? Porque a gente sabe que o Brasil ainda é considerado, apesar das mudanças ocasionadas pelo desenvolvimento tecnológico, pelos telefones celulares, pelos e-mails da vida, né? Mas nós ainda somos ainda um país onde as pessoas conseguem fazer um ciclo de amizade mais rapidamente do que na Europa. Então, foi dado a esse fato que a gente percebeu que o índice das relações com os colegas eram bem mais fortes no Brasil do que na França, mas que em ambos os casos foram fundamentais para a motivação desses trabalhadores em relação ao que eles faziam nos seus trabalhos. Gonçalo, como é que você, durante as suas palestras, lida com a questão do comportamento, das relações interpessoais no ambiente de trabalho? Marcos, após a explanação brilhante do professor Valmir, eu faço alguns adendos. Inicialmente, eu acho o seguinte, eu acho que vivemos uma época onde nunca existiram tantas oportunidades. E vivemos uma época onde cada vez mais precisamos menos de favores. Hoje, o que cada vez mais precisamos é de acreditar em si, competência, valorização da informação, porque hoje você é pago pela raridade do que apresenta no mercado. Hoje você não é mais esquecido, você é lembrado de duas formas, sempre. Ou bem lembrado, ou mal lembrado. Antigamente, quando você não tinha gostado de alguma atitude profissional de um colega, não, esquece. Hoje você não esquece mais, você marca. Então, tudo gira em torno de comportamento. Relação interpessoal no trabalho, eu tenho para mim que é fundamental. Agora, eu acho que não podemos esquecer que se numa própria família, onde existem irmãos, pai e mãe, há brigas, não há como fugirmos, deixar do lado a possibilidade da existência de um ambiente que não é o ideal.
Eu tenho defendido o que Aristóteles defendeu sempre, é fazer o possível para ter o melhor sapato com couro que você dispõe. Seja esse couro de jacaré, seja esse couro de cabrito. Eu não vejo como você trabalhar como um catador de lixo debaixo de um sol quente ao meio-dia e você não poder se tornar o melhor no que faz, do que se trabalhar numa área com ar-condicionado, num banco, numa gerência e deixar de ser o melhor no que faz. O que eu entendo é o seguinte, um fator positivo para mim na relação motivação, na relação interpessoal ao trabalho, chama-se liderança. É essa ferramenta que entendo que toda organização tem que fulcrar, tem que fundamentar o que busca na sua pretensão. Tudo começa através de um líder. O líder hoje não é mais chefe, não é aquele que dá ordem, mas é aquele que mantém a organização torcendo um pelo outro, deixando os problemas pessoais de lado, preocupando-se pelo que se pretende fazer profissionalmente. Qual é o resultado? Porque as empresas não olham mais, não observam mais esforços. As empresas buscam resultados. Não adianta mais você chegar, as estratégias mudaram de trabalho. Não adianta mais você chegar dizendo, olha, eu me esforcei muito. A pergunta que se faz, você alcançou o resultado? Não. Infelizmente, você está derrogado ao insucesso. O que se busca hoje é resultado. E não adianta mais ser bom. Você tem que ser o melhor. Dentro desse campo motivacional que existe, onde as oportunidades são... Olha só que coisa, que paradoxo incrível vive o Brasil nesse momento. Vocês vão de concordar comigo que o Brasil nunca viveu um momento de tantas demissões. Um momento onde tantas filas de empregos com jovens, com tudo isso. E várias são as explicações. Hoje o aposentado tem que voltar ao mercado de trabalho. A mulher é dona de 41% do mercado de trabalho. Se voltarmos um pouco, nós vamos notar que as mulheres não trabalhavam, o aposentado ia para casa, os jovens só começavam a trabalhar depois que saíram da universidade. Hoje existe uma avalanche de busca, onde as oportunidades continuam, só que não de forma paralela. Elas continuam crescendo, só que é um pouco mais devagar. Mas, veja você, nesse momento em que buscamos a oportunidade, nesse momento em que valorizamos a antecipação, olha que paradoxo o Brasil vive. Apesar dessas demissões, apesar dessa busca de emprego, vocês vão concordar comigo que nunca as empresas estiveram tão sedentas por talentos humanos. As empresas buscam o talento humano, mas a concorrência para o talento humano é que tem sido baixíssima. Não falta lugar, é mais ou menos como o Campeonato Brasileiro no final dele. Sabe, quem for bem vai estar ganhando euro na Europa. Quem for mais ou menos vai ser convidado para ganhar um pouco menos. E quem não for bem vai para a terceira, quarta, segunda divisão. Então, o que acontece com o mercado de trabalho hoje? O mercado de trabalho hoje precisa de motivação? Sim. Alguém motiva alguém? Não. A motivação é intrínseca, está dentro de você. Todavia, a informação que você pode obter através de coisas que significam motivação, ferramentas que nos levam à motivação, entendo que isso, claro, como líder norteando tudo isso, entendo que isso é um fator fundamental. Independente do local de trabalho, independente do que você faz. É fundamental termos a convicção de que, se a gente pudesse escolher o que queríamos fazer, era o que todos queriam. Só que hoje acabou esse tempo. Hoje você sonhava, eu me lembro que eu sonhava em ser engenheiro mecânico. Fiz o curso, não deu mais. Por quê? Porque não tem emprego. Fiz economia para ensinar em faculdades. Depois a economia começou aquela coisa, começou aquela concorrência, não, vou fazer outra coisa, fiz direito. E daí você vai, hoje eu não trabalho com advocacia, não trabalho com economia, não trabalho com engenharia, estou motivando as pessoas, estou trabalhando com palestras motivacionais. E o que é isso? São as oportunidades. É o que acontece o tempo todo e que a gente, muitas vezes, se esquece do que está acontecendo. Volto só a reprisar. Acho que é um momento de ousadia, é um momento onde a mulher tem trazido exemplos fantásticos para a gente. A mulher, ela trouxe no visual. Não é só o visual, é a aparência, não é a beleza física, é a aparência profissional, que eu acho que tem feito tudo isso dentro desse mercado e principalmente nessa perspectiva de motivação que temos como energia do momento. Bem, eu gostaria de perguntar aos dois, para que nós possamos então promover o debate, para que vocês possam interagir entre si. Os desafios são importantes para a motivação profissional? Vocês acreditam que esse espírito de liderança, falado por você agora mesmo, é importante para que o profissional ele cresça dentro do ambiente de trabalho e também possa ser reconhecido pelos demais colegas? Veja bem, eu acredito que o desafio ele é importante em qualquer que seja o setor de trabalho. Se você não tem desafio, você passa a vivenciar a mesmice, com certeza você vai perder o entusiasmo, a motivação, em aspas. Agora, claro, que esse desafio, eles têm que estar
em consonância com aquilo que o indivíduo aspira, com aquilo que o indivíduo intenta. Eu não posso colocar um desafio forte dentro de uma área que aquele indivíduo não tem identificação. Por exemplo, eu acabei de fazer umas pesquisas e apresentei o ano passado num congresso no Chile, onde eu trabalhei o motivo pelo qual ou pelos quais os estudantes de alguns cursos da Paraíba resolveram escolher o curso. Quer dizer, trabalhei com administração, com psicologia, com enfermagem. Atualmente estou dando continuidade ao estudo com o pessoal de direito, de contabilidade e vamos fazer também com medicina. E o que é que a gente tem observado? Que, infelizmente, grande parte dos nossos atuais alunos, que são os futuros profissionais, não tem a condição de desenvolver aquilo que gostariam de ter feito. Ou seja, em torno de 41% dos alunos de administração, por exemplo, hoje na Paraíba, gostariam de estar fazendo direito. O que significa dizer da dificuldade que eu, enquanto professor, vou encontrar para passar o conteúdo de administração para aqueles alunos que não queriam ou não gostariam de ser administradores, que gostariam de ser advogados, por exemplo. O mesmo acontece no curso de enfermagem e no curso de psicologia, que grande parte desses alunos também gostariam de fazer medicina, fisioterapia e algum outro curso na área de saúde, por exemplo. Significa dizer com isso que os desafios na área de administração para os alunos que gostam de administração, que preferem a administração, será importantíssimo como fonte de motivação. Mas, em contrapartida, para aqueles alunos que estão ali porque não conseguiram fazer aquilo que gostariam de fazer, dificilmente esse desafio funcionará como aquela força vital para o desempenho de uma atividade. Então, eu acredito que o desafio ele é importante desde que esteja atrelada a uma função interna daquele indivíduo, ou seja, a vontade de fazer ou a consonância entre o que eu gostaria e o que eu estou fazendo. Então, eu acho que o desafio é importantíssimo, desde que observado esse parâmetro como fonte de motivação no trabalho. Pois não. Não, eu tenho um professor encontrado aí algumas situações do país que tem me feito assim cada vez mais crente nessa situação da necessidade do desafio. Eu tenho notado, você falou aí nos jovens, e eu tenho notado assim essa juventude de uma forma interessante. Eu creio que, claro, que num patamar, né, menor, mas assim, já há muito tempo as pessoas já não podiam mais fazer o curso dos sonhos. As pessoas faziam o curso, eu sou de uma época em que vários colegas queriam fazer qualquer coisa para passar no vestibular. Qualquer coisa para ficar com a cabeça raspada porque queria estar na faculdade, né? E depois vinham as decepções. É claro que se nós pudéssemos fazer o curso, trabalhar onde sempre sonhou, a motivação era uma coisa maravilhosa. Agora, o que eu tenho sempre defendido é que essa juventude tem me mostrado alguns detalhes. Eu tenho trabalhado, eu tive ultimamente em Aracaju e trabalhei a motivação para uma turma de cursinho. Eles iam fazer vestibular e conversando um pouco antes da palestra, conversando com alguns meninos, eu perguntava, e aí, qual é o seu grande sonho? E eles diziam, eles não sabiam, eles não tinham um grande sonho na ponta da língua, sabe? Então eu vejo essa geração uma certa... Eu perguntei a um deles, ele olhou para mim e disse, olha, a curto, médio ou longo prazo? Eles complicam até para dizer, né, a questão do sonho. Então, o que eu tenho sempre dito ao pessoal que tem me escutado é que ninguém vence sem dificuldades. Não existe ninguém bem-sucedido na história do mundo que chegou em algum lugar de sucesso sem ter lutado. Não há nenhum ser humano que nasceu grande. Esses seres humanos se tornaram grandes pelas dificuldades enormes que encontraram durante a vida. Então, qual é o caminho, na minha opinião, para concretizar o sonho? Enfrentar dificuldades. É ter desafios. E isso se mostra na história de todo mundo, da história, desde a geração do mundo, que os grandes líderes enfrentaram dificuldades, tiveram desafios. Eu acho que isso é que faz a grande diferença daquela pessoa que se torna uma vencedora, porque ele não desiste na metade do caminho, ele continua. E aí as pessoas me perguntaram, mas você veja bem, essa questão de desafio, eu quero dizer a todos vocês o seguinte,
É fundamental, o que o professor Valmir disse, é fundamental termos principalmente os líderes. Não adianta você tentar instigar um desafio maior do que a capacidade daquele seu colaborador. Você está fadado ao insucesso. Uma vez me perguntaram, professor, me diga uma coisa, se eu colocar um analfabeto para o senhor motivar, o senhor vai conseguir motivá-lo? Vou. Agora o resultado vai ser um analfabeto motivado. Ele não vai aprender a ler com motivação. Todavia eu vou motivá-lo a buscar informação para sair daquela situação. E isso é uma situação a qual a gente muda de acordo com o querer. E o querer está dentro de cada um da gente. Agora, o que eu coloco é o seguinte, sem nenhuma exceção, a todos aqueles que assistem esse programa nesse momento, todos nós já participamos do maior desafio de nossa vida, sem nenhuma exceção. Houve uma época que participamos de uma corrida maluca no meio de cerca de 16 milhões de espermatozoides. E nessa corrida só poderia vencer um, porque só caberia um no óvulo de nossa mãe. E esse um foi você. E se você está onde está nesse momento, é porque você ganhou essa guerra, você ganhou essa corrida. E se você ganhou essa corrida, é porque você é uma pessoa escolhida. Existe um Deus que torce por você 24 horas por dia. Agora ele já te colocou forças, já te colocou vivo. O que você precisa agora é acreditar em você. E eu acho, professor Valmir, o que a gente precisa muito hoje é acreditar na gente. Eu peço à juventude voltando, eu pergunto, você vai fazer vestibular para quê? Eles respondem, por experiência. No meu tempo não tinha esse curso. No meu tempo eu tinha que ter o meu curso na ponta da língua. E aí inventaram essa história, são situações que eu vejo essa juventude um pouco assim. Eu tenho notado, eu estou escrevendo um livro, estou concluindo esse livro, e eu dedico um capítulo à questão da família. São 10 capítulos esse livro, chama-se Fórmula 2D, Desafios e Dificuldades, onde eu busco, desde o primeiro capítulo, a formatação de uma fórmula, que no final, no 10º capítulo, eu misturo e envolvo tudo aquilo lá. Com relação à família, eu tenho encontrado algumas situações, que eu tenho colocado no meu livro, situações nos seguintes modos. Nós temos visto sempre os pais atuais dizendo, não, eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei. Eu não quero que meu filho enfrente a dificuldade que eu enfrentei. E eu digo a você, pai e mãe, nós temos o caráter que temos hoje. Nós temos a hombridade que temos hoje, porque tivemos que enfrentar dificuldades, porque nossos pais não tinham condições de nos dar facilidades. O que fez com que nós hoje nos tornássemos homens e mulheres dignos foram as dificuldades que enfrentamos. Então, algumas dificuldades são fundamentais para que nossos filhos enfrentem. Nós não podemos mais deixar de valorizar. Vocês vejam bem a situação. Televisão. Qual é o órgão mais importante hoje de uma família? A TV. A TV é algo tão importante que ela conseguiu individualizar as famílias. É uma TV no quarto, é uma TV na sala. Aquela TV na sala da hora da reunião, aquela conversa que você tinha, discutir um programa como esse, todo mundo junto, hoje todo mundo assiste individual. E cadê a conversa? Por que você não conhece seu filho? Porque você não tem mais tempo para isso. Veja bem, eu queria aproveitar, né, essa deixa que o nosso colega Gonçalo acaba de dar e reforçar a questão da individualidade, né, e justamente do avanço da tecnologia como fator que tem contrariado essa relação da família. É uma verdade. Hoje cada pessoa tem o seu TV no seu quarto, né? E assiste individualmente, e quando podia assistir em grupo, discutindo inclusive os problemas que estavam sendo colocados naquele momento. Eu coloco ainda, né, reforçando essa questão da escolha do curso por experiência que não existia há algum tempo atrás, né? Eu digo mais, eu vou além da coisa. Eu fico surpreso nesses estudos que a gente tem feito com a qualidade do ensino no ensino médio, que é preocupante para a formação daqueles que vão escolher a sua profissão futura. Primeira coisa, 95% dos alunos hoje das instituições de ensino superior aqui na Paraíba, eles todos vêm da escola particular. O que significa dizer que a gente está mantendo uma certa casta. Só aqueles que têm mais condição financeira é que vão poder estar na universidade. Aqueles que são menos favorecidos, eles vão estar fadados a, quando estarem na universidade, além de não poder escolher aquele curso que gostariam de fazer, terem que participar de cursos que não são tão reconhecidos pela própria sociedade, né? Infelizmente, é uma realidade que a gente tem e que tem contribuído muito fortemente para essa não motivação no trabalho. E as pessoas são
praticamente levadas, até obrigadas muitas vezes, a fazer um curso que não gostariam, por situações anteriores, e isso vão levar a dificuldades na relação entre as pessoas, na relação com os chefes, na relação com ele próprio no trabalho. É importante que a gente diga isso, que, lógico, o desafio, concordo plenamente, é importantíssimo. Sem desafio, sem sonho, ninguém vai a canto nenhum. É importante isso. Todos nós tivemos e temos ainda desafios, porque senão a gente teria parado. E eu entendo que da forma como você só vai estar realmente motivado no dia que você morre. Porque enquanto você estiver vivo, você tem motivações diferentes que vão lhe fazer se movimentar em direção a obter aqueles seus objetivos, atingir seus objetivos, obter aqueles fatores que vão saciar desejos e que vão lhe levar a uma situação onde eu esteja motivado. Mas para isso eu preciso ter essas condições antecedentes. E infelizmente hoje, até para a escolha daquilo que seria ou será a minha profissão, eu não tenho mais esse direito. Porque ou eu estou numa universidade, ou eu estou num colégio particular para poder chegar na universidade, ter uma profissão digna, ou então eu vou estar fora desse mercado e sem condição para brigar nesse espaço onde eu estaria motivado. Pois bem, daqui a pouco nós voltamos com o terceiro e último bloco do João Pessoa em Debate de hoje. Até já. Natureza. Primeira pergunta. Após lavar, o que você faz com as embalagens vazias de agrotóxicos? A. Queima. B. Joga no rio. C. Devolve no local indicado na nota fiscal de compra. Letra C. Devolvo no local indicado na nota fiscal. Muito bem. Mais uma pergunta. E o que acontece com quem não devolve as embalagens? A. Nada. B. Fica de castigo no milho. C. Multa. Letra C. É multa. Isso! É de gente assim que a natureza precisa. Lave e devolva todas as suas embalagens vazias de agrotóxicos. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do João Pessoa em Debate de hoje, cujo tema é motivação e comportamento no ambiente de trabalho. Aqui em nossos estúdios estamos com Gonçalo Pontes Júnior, ele que é conferencista e palestrante, e Valmir Rufino, que é psicólogo e professor da Universidade Federal da Paraíba. Bem, senhores, nesse último bloco eu gostaria que vocês falassem sobre os fatores pessoais que fazem com que as pessoas, obviamente, se são pessoais, os fatores pessoais de motivação. Eu sei que o que é importante para que você esteja motivado é gostar do que faz e estabelecer metas, além do comprometimento. Então eu gostaria que vocês pudessem, bem à vontade, falar sobre o estabelecimento de metas numa carreira profissional, quão importante ela é, e também a própria questão de gostar do que faz, né, e comprometer-se com o que está fazendo. Bom, é fundamental, né, como o professor Valmir já bem salientou, gostar do que faz. E aí, deixando um pouco, acrescentando um pouco a sua fala, eu acho que a gente não pode apenas se deixar levar profissionalmente falando, em você hoje se encontrar no momento e estar fazendo o que não gosta. Eu acho que é fundamental você sempre fazer alguma coisa para crescer, independente se gosta ou não, para que você chegue e alcance o que você quer fazer na vida. Tudo passa por dificuldades. Agora, eu acho que eu vou começar aqui, o Marcos Vital, dizendo o seguinte, que existem alguns paradigmas que têm que ser rompidos urgentemente, tá, nesse mercado de trabalho. O primeiro é a forma como as pessoas estão distribuindo currículos. Eu vejo nesse mercado, eu trabalhei, fiz consultorias no começo da minha carreira e vi algumas empresas me entregando verdadeiras caixas de currículos, envelopes com currículos. E eu lhe confesso hoje que a grande maioria dos currículos hoje que são entregues servem para borrões. Por quê? Porque, nós temos que mudar a estratégia. Antigamente, para você encontrar um emprego, você precisava deixar currículos. Hoje, é fundamental que você faça de seu currículo um subproduto de uma peça que eu chamo fundamental no mercado de trabalho. Cria algum tipo de ideia para a empresa. Cria um marketing. Cria uma forma de o seu currículo ser chamado a atenção. Deixa o seu currículo para depois disso. Apresenta uma proposta de crescimento da empresa.
Apresenta uma proposta de marketing, apresenta uma proposta que você conhece aquela empresa e deixa o teu currículo como subproduto dessa proposta. Você será chamado, no mínimo porque você deixou algo curioso. Uma segunda questão, idade. As pessoas hoje, eu tenho conversado muito, tenho feito algumas pesquisas de campo e tenho encontrado muitas pessoas com medo da idade, né? Para entrar no mercado de trabalho. Não, mas o lugar é desses meninos que têm o corpo todo desenhado, essas meninas com decote, com a saia curta. Eu vou fazer um exemplo aqui com vocês, como isso é um dogma que persiste e nós temos que romper. E essa é a época de romper. Essa é a época da melhoria contínua, né? Numa época de rupturas. Temos que romper. Vejam vocês, eu pergunto a você, telespectador, você tem uma pequena empresa com 5 funcionários. E você fez um investimento para colocar tecnologia na sua empresa. Passados os 30 dias, o seu contador disse, olha, pode demitir a metade, pode demitir 3 pessoas e ficar apenas com 2 porque a tecnologia que aqui temos avançou. E você diz, mas eu vou ter que demitir, vai ter que demitir, porque nós agora temos que bancar o custo do que fizemos, do que compramos. E você fica naquele problema, não, mas eu não posso, não, vamos esperar um mês. O pessoal começou comigo a empresa, você fica naquele drama de consciência. Passado esse mês, o contador chega, você tem que demitir essas pessoas, porque a empresa começou a dar prejuízo. Essas pessoas passaram a ser pesadas para a empresa. E aí, você naquele problema, daquele drama de consciência, chega uma senhora, de cadeira de rodas, com algo em torno de 100 anos de idade. Essa mulher chega para você e diz assim, por favor, eu preciso de um emprego. Sei lá, rapidamente, mas me desculpa, minha senhora, eu estou vendo que a senhora está aí precisando, estou vendo a senhora numa cadeira de roda, estou vendo que a senhora está aqui com um atestado que teve um infarto há pouco tempo, já teve aneurisma e está precisando de um emprego. O meu campo é vendas, eu preciso que a pessoa saia na rua, que enfrente esse mercado, que saia, que ande de ônibus, que possa andar de meio-dia. Eu estou vendo que o seu meio de locomoção vai impedir um pouco isso. Infelizmente, eu não posso contratá-la. Ela tira um plano de ação do bolso e lhe mostra, você é dono da empresa. E diz assim, essa senhora diz, o senhor após analisar esse plano, o senhor vai ver que dentro de 60 dias a sua empresa vai duplicar o seu faturamento. Dentro de 1 ano a senhora vai ter que abrir filiais. E dentro de 5 anos a senhora será uma das empresas mais ricas do estado. Você toma um choque com aquela situação e manda os estrategistas do mercado analisarem aquela proposta. Os estrategistas, após a análise, telefonam para você e dizem, você é uma pessoa rica. Você contrataria ou não essa mulher de 100 anos de idade prestes a ter um infarto? Claro que sim. Por quê? Porque não se contrata idade, se contratam ideias. Acabou essa fase da idade. Agora, se você for competir fazendo a mesma coisa, você enfrenta a concorrência. Se quer ver uma outra coisa interessante, beleza física. As pessoas estão dizendo que só os belos, as pessoas mais bonitas, olhos claros, todos desenhados. Aí eu coloco para vocês. Você é gerente de uma empresa e quando chega pela manhã, pede um café. E chega a mulher do café com aquela cara assim de quem não quer nada e diz, hoje o dia vai ser difícil, doutor. Mas por quê, dona Maria? O senhor nem chegou, já começou a pedir. E aí ela vai embora, ao meio-dia você não conseguiu almoçar, dona Maria já foi embora, quem agora serve o café é dona Fátima. Dona Fátima vem com aquele sorriso, coloca o café na sua mesa e vai embora. Às 5 horas da tarde, dona Fátima vai embora, a dona Maria já tinha ido e você chama mais um cafezinho e quem vem é a dona da guia. Uma senhora já um pouco idosa, chega assim meio já cansada, com aquele rosto já afadado. Então ela chega para você, tira das costas o café, sem você pedir, e diz assim, acabei de trazer o café quentinho como você gosta, 15 minutos que foi feito. Lembrei do seu regime, só coloquei 2 gotas de adoçante. Também lhe trouxe um copo d'água porque achava que você estava com sede. Tome água antes do café, por causa do esmalte dos seus dentes. Isso foi se repetindo. E você chegou a um ponto de customização que tem que diminuir o seu custo operacional. E viu que só podia ficar com uma delas. Você escolheria qual? Você escolheria a última. Apesar de ser aquela mais cansada, apesar de ser aquela mais fadada pela idade. Porque a idade, gente, não está nos dias que já vivemos. A idade está no que a gente pensa em relação à vida. É essa fundamental importância, chamada motivação, que está dentro de você, que faz com que você possa ser cada vez melhor, caso você acredite nisso. É fundamental você ter dentro de você a capacidade que ninguém vai poder fazer por você. O seu sonho só vai ser alcançado se você quiser, e só se você quiser. Eu queria saber de vocês, já que Júnior acabou de falar sobre a questão da idade, que não interessa a idade para que a pessoa realize os seus sonhos, se vocês têm algum exemplo nessas palestras, nas aulas que vocês ministram, de pessoas que, mesmo tentando inúmeras vezes, nunca desistiram dos seus sonhos, sempre estabeleceram metas e conseguiram alcançar os seus objetivos. Professor. Veja bem, eu acredito que as pessoas que têm sonhos
essas pessoas, com certeza, elas vão insistir. E aí eu faço a relação desse sonho, né, dela, justamente com o quê? Com o gostar do que faz, que foi colocado aqui ainda há pouco, né, muito bem colocado pelo colega Gonçalo, né, e que, logicamente, haverá esse comprometimento dessa pessoa com o que ele faz. Eu gosto do que eu faço, automaticamente eu vou estar comprometido com aquilo que eu faço. E quando eu não consigo atingir esse meu objetivo da primeira vez, da primeira oportunidade, com certeza eu vou insistir várias vezes, até que esse meu objetivo seja alcançado, independente da minha idade. Se eu tenho como sobreviver, eu vou continuar batalhando até que eu possa atingir aquele meu objetivo. Claro que aí você passa por algumas situações que são pitorescas até, mas que contam a realidade da motivação no trabalho no nosso dia a dia. Eu vou contar um fato importante que eu presenciei à época quando eu trabalhava numa organização aqui em João Pessoa e que a gente tinha os currículos, e vários currículos que o nosso colega Gonçalo acabou de falar, né? E inúmeros currículos que chegavam para nós. E um certo dia chegou um senhor, né, com uma certa idade, me dizendo: doutor, pelo amor de Deus, eu tenho 3 filhos, eu não posso ficar sem esse trabalho. Eu já rodei tudo que tinha de empresa nesse distrito industrial e até hoje eu não consegui com esse meu emprego. E eu faço qualquer coisa que o senhor quiser. Se o senhor quiser, os termos foram dessa forma: eu subo no telhado, pulo no chão, eu vou limpar esse esgoto aqui. E fazia com a mão em relação e em direção a um esgoto como se ali existisse. Qualquer coisa eu faço. Não adianta o quê? Mas o que o senhor pedir eu faço. E aí, falando para o diretor da empresa, ele disse: não, vamos dar uma oportunidade, porque eu acredito que esse rapaz, ele quer realmente trabalhar. Colocou-se a pessoa para trabalhar. Depois do primeiro mês de salário, se fez um teste. Chamou a pessoa e disse: olha, esse esgoto aqui ele está entupido. O termo foi esse. Gostaria que você resolvesse o problema. Aí ele olha assim e diz: olha, eu botar a minha mão aí, de maneira alguma. Eu só boto com uma luva. Eu não sei o que eu vou encontrar, nem que tipo de doença eu posso encontrar. Então eu só vou colocar a partir do momento em que eu tiver a segurança de que eu não vou ter nenhum problema. A gente observa que o discurso daquele indivíduo mudou completamente em um mês. E por que isso mudou? Se eu trago para o campo da teoria da motivação, tem o famoso Maslow, né, que fala da hierarquia de necessidades que existe dentro do ser humano. Que como todos têm desafios, né, têm interesses, vontade, desejo, né, isso vai acontecer, mas dentro de uma escala que, quando suprido a necessidade, logo surge uma outra adiante. E isso é o que a gente percebeu com esse indivíduo, que tinha apresentado um discurso altamente interessante no momento, até considerado desespero. Eu faço tudo o que o senhor quiser. Imagine o que essa pessoa seria capaz, naquele momento, de fazer para ter aquele emprego. Mas que, de posse do emprego, o alvo já mudou. Não seria mais o discurso anterior de fazer tudo aquilo para ter, porque ele já tinha conseguido, em parte, o que ele queria. E aí, ele passou a só fazer aquilo que foi pedido quando houvesse uma outra hierarquia a ser cumprida, ou seja, o da segurança. Então, a gente observa que é importante que a insistência pelo que você quer aconteça, mas essa insistência ela vai ser observada, com certeza, através dos desejos de cada pessoa, de acordo com aquilo que ele vai atingindo, uma outra necessidade vai surgir e ele vai conseguir e prosseguir no ciclo da motivação, o que faz com que muitas dessas pessoas eles persistam enquanto não conseguem atingir aquele objetivo primeiro, até quando eles realmente aguentarem. E a gente tem casos, né? E casos, não vou citar nome, né? Mas de alguns políticos que tentaram várias vezes
ser deputado, ser governador, ser até presidente, né? E que, infelizmente, né, eles, depois de muito tempo, alguns conseguiram, outros não. E aqueles que conseguiram, comprovaram aquilo que a gente está discutindo aqui nesse momento. Que você, quando quer e quando gosta do que faz, quando está comprometido com o que você faz, você consegue. Né? O desempenho depois é que se discute, mas que se consegue, com certeza você consegue. Então, eu estava querendo complementar o que o nosso colega falou muito bem, com esse exemplo, né, que a gente tem, quando tem, a gente muda muitas vezes o nosso intento em relação àquilo que originalmente estava prescrito naquela intenção. Perfeito. Bom, eu acho a questão de exemplos de pessoas que nós conhecemos, muitos de nós temos nossos pais, se ouvirmos um pouco eles, nós vamos notar o quanto foi difícil eles chegarem onde chegaram. Né? Um exemplo brasileiro, de tantos outros, o próprio Ronaldo Fenômeno, era filho de favela, Ronaldo, a mãe era lavadeira, a mãe tinha uma criação inclusive de porcos, e Ronaldo nasceu com a Nike. Ronaldo fez durante o tempo que a Nike o visse. O Ronaldo chegava a pegar 4 ônibus só para ir treinar no São Cristóvão, e muitas vezes, em muitas ocasiões, a mãe não tinha sequer a metade das passagens. E ele agradecia: mamãe, eu agradeço a senhora, porque eu, nesse percurso que a senhora não tem a passagem, eu estou indo correndo. E como eu chego lá no meu treino, como os meus colegas são todos bem nutridos, eu não sou tão bem nutrido, eu estou conseguindo ficar com mais preparo físico em campo, eu estou começando a ser titular. E eu vou tirar um dia a senhora dessa vida. O Ronaldo dormia e acordava com isso. O Ronaldo teve um dos maiores desastres numa vida profissional, que foi tirar a rótula do lugar. Enquanto todos nós brasileiros dizíamos que nunca mais o Ronaldo voltaria a jogar bola, ele e o Filipão acreditaram. E o Ronaldo, naquela Copa, foi um dos 3 maiores artilheiros de todas elas. Na Paraíba, nós temos vários exemplos. O próprio Epitácio Pessoa, nós somos conterrâneos do único paraibano, o único brasileiro que assumiu os 3 poderes da União. O Epitácio Pessoa foi presidente do Congresso Nacional, presidente do Supremo Tribunal Federal, presidente da Nação. Achou pouco, ainda foi o substituto de Rui Barbosa no Tribunal Internacional de Haia, na Holanda. Esse homem é paraibano, esse homem nasceu em Umbuzeiro. Gente, você veja que tudo depende do que você acredita como sonho. Agora, o que eu queria dizer para vocês, uma mensagem final para vocês, era que ninguém tem mais uma segunda oportunidade de causar uma boa primeira impressão. Você é uma empresa ambulante, que as pessoas te olham o tempo todo, porque existe um mercado visual. Não te olham mais hoje só apenas como pessoa. A forma como você fala, a forma como você entra, a forma como você senta. Não é beleza física que se vê. O que se vê é perspectiva de melhoria, perspectiva de crescimento. E deixo um conselho para todos vocês. Nesse momento que estamos vivendo, nesse momento fantástico que a gente passa de oportunidades, se você quiser sair da crise, tire o S e comece a criar as oportunidades, através de tua inteligência, através da informação que você dispõe. Não perde mais oportunidades. Essa oportunidade está o tempo todo. Nós vimos que já participamos da maior competição de nossa vida, quando tivemos que competir para chegar ao óvulo de nossa mãe. Nós vemos hoje a oportunidade de nos tornar gente. Nunca houve uma época tão propícia a mudarmos, a começarmos a valorizar mais nós mesmos. Você não precisa mais de favores, você precisa de você. Passamos uma época em que nós precisávamos de políticos, nós precisávamos de pessoas, de auxiliares, para nos auxiliar a chegar a ter uma entrevista. Hoje, dependendo, o professor acabou de dizer, a pessoa teve uma oportunidade simplesmente porque mostrou algo diferente. É bem verdade que lá na frente ele precisou, porque a própria teoria de Maslow, em seu livro, ele defende isso. O Maslow defende que você precisa de alguns patamares, o seguinte seria a segurança. Ele sentiu essa necessidade. Só que eu prefiro ficar na nossa teoria do dia a dia. Tenha, antes de tudo, humildade. Na minha opinião, o passo basilar de qualquer pretensão sua. Lembremos sempre que o próprio Jesus Cristo nasceu numa cocheira, para nos mostrar que o passo basilar da vida chama-se humildade. E ele era o maior entre todos nós. Às vezes temos colegas, conhecemos pessoas que, porque tem um simples cargo, porque às vezes tem um estacionamento privativo na instituição, fica totalmente fora de si, sai do chão. E aí essas pessoas estão fadadas realmente a chegar em algum lugar que ninguém quer, ninguém pretende chegar. Está provado que se você quiser, você consegue. O professor Valmir falou muito bem.
essa questão do sucesso, essa questão do político que chega mais longe do que outro, as pessoas que chegam mais longe do que outro. Eu tenho uma prova de campo, uma pesquisa de campo, melhor dizendo, desculpem, em que denota que as pessoas que alcançaram um patamar maior na concretização do que pretendem na vida, essas pessoas foram aquelas que persistiram quando muitas no meio do caminho desistiram. São aquelas pessoas que chegam, que de manhã, eu estava em Blumenau, professor Valmir e Marcos, eu estava em Blumenau abrindo um evento em Blumenau e lá eu me encontrei com acho que alguém do Rio Grande do Sul e me dizia assim, você é da Paraíba? Você é da Paraíba? Você é uma vida melhor, não é essa dificuldade que temos aqui. Aqui no Sul nós temos que matar um leão todos os dias. Olhando nos olhos dele, eu disse, e na minha Paraíba, temos que engoli-lo vivo, porque água não há fácil. Então nós temos um ser, dentro de nós temos a capacidade de sairmos, caso acreditemos. Acreditar na nossa gente, no nosso povo, acreditar no nosso valor, eu acho que é um passo basilar para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso povo. Começar a sair desse marasmo, de deixarmos de sermos comparados, porque não existe em nenhum livro que a Paraíba tem que ser o estado mais pobre da nação, que a Paraíba tem que estar entre os 3 mais pobres do Nordeste. Não existe isso em nenhum livro. Existe na cabeça do nosso povo. É que as pessoas deu bem um exemplo sobre isso. A você, eu quero convidar através desse programa a uma nova vida, a uma vida em que você vai precisar de você cada vez mais, sabendo que não vai encontrar facilidades. E quando você encontrar muitas facilidades, mude o caminho que você tomou errado. São as dificuldades que vão levar você a algum lugar. Bastante interessante. O senhor tem alguma coisa a falar? É verdade. Eu acredito que, na verdade, a questão da motivação, ela continua sendo um dos temas mais polêmicos, mais complexos, né? E que poderia contar mais um exemplo importante, né, sobre essa questão da motivação relacionado com o que faz, tá? Eu tive a oportunidade em 98 de fazer uma pesquisa em 3 países na Europa, na Alemanha, na Inglaterra e na França. E eu fiz uma pesquisa com executivos. Esses executivos de grandes empresas, eles ganhavam em torno do equivalente hoje a 15 mil reais líquidos, tá? E a gente perguntava a esse pessoal se eles estavam motivados no que faziam. E eu fiquei surpreso, porque eles eram altos executivos de grandes empresas na Europa. E por incrível que pareça, nenhum deles estava motivado, apesar dessa facilidade do ganho salarial, da condição de vida. Eles diziam que gostariam de estar fazendo uma coisa diferente daquilo que fariam. Isso me chamou a atenção e eu comecei a pensar, por que será que a pessoa no patamar desse, com um salário desse, com as condições de vida desse, morando na Europa, que é um dos sonhos de grande parte dos brasileiros, né, e estavam não motivados, quando a grande maioria das pessoas pensa que eles deveriam estar motivados? A resposta é simples. Essas pessoas, apesar de ter essas condições todas favoráveis, não estavam fazendo o que gostariam de estar fazendo. E isso fazia com que a gente pensasse cada vez mais da importância de ter desafios, da importância de ter sonhos, mas que esses sonhos e que esses desafios estivessem pautados dentro daquele caminho que é fazer o que você quer, fazer o que você gosta, dentro de uma perspectiva onde todos poderiam ter melhor desempenho no seu local de trabalho. Me chamou muito a atenção essa pesquisa. E a gente tem isso aqui hoje na própria universidade, quando alguns professores são professores porque não conseguiram se estabelecer nas suas vidas profissionais inicialmente escolhidas e que por um motivo ou outro desembarcaram como professor e que se sente
diante das avaliações que são feitas pelos próprios alunos, que esse pessoal não tem o mesmo desempenho daqueles que são professores, porque sempre pensaram em ser professor. Isso faz com que reforce cada vez mais essa perspectiva da motivação. Bem, estamos chegando ao final do João Pessoa em Debate de hoje. Eu gostaria então que vocês, em um minutinho, fizessem as considerações finais. Professor Valmir. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer essa grande oportunidade, né, que vocês estão nos dando de aqui discutir um pouco desse assunto tão importante que é a motivação e dizer poucas coisas. Primeiro, seja perseverante no que você faz. Seja comprometido com o que você faz e faça aquilo que você gosta. Conseguindo isso, você vai estar sempre motivado, vai estar sempre comprometido e vai trazer para a sua organização aquilo que ela mais quer, comprometimento com dinâmica de trabalho. Muito obrigado. Telefone, e-mail. Meu telefone é 8856-7657 e o e-mail é valmirruff@uol.com.br. E eu estou sempre lá no mestrado em administração da Universidade Federal da Paraíba. Pois bem. Gonçalo Júnior. Eu quero agradecer a oportunidade nos dada, parabenizar as duas emissoras, tanto a TV Miramar quanto a TV Câmara, a direção, e parabenizar a direção principalmente por essa equipe que faz esse programa de tão alto nível, inclusive aí pela oportunidade de ter aprendido tanto com o professor Valmir. Dizer a você, telespectador, que o que você precisa a partir de agora é de uma pequena ferramenta. Eu vou perguntar a você e você vai ter 2 segundos para me responder. Qual é o nome de duas atrizes, quais são os nomes de duas atrizes de sua predileção? Em 2 segundos. 1, 2. Passou o tempo, não adianta mais a resposta. Me dá o nome de 2 presidentes do Brasil em 2 segundos. 1, 2, de novo, passou o tempo. Você nota que essas perguntas são fáceis, mas você precisa de mais 2 segundos. Sabe por quê? Porque as respostas estão na sua cabeça. E essa informação cientificamente provada, ela precisa de mais tempo para chegar até a tua boca. Agora eu vou querer que você agora responda em 2 segundos também, em silêncio e intimamente. Por favor, qual o nome da pessoa que você mais ama? 1, 2. Você nota que além do nome dessa pessoa, você lembrou do perfil dela? Sabe por quê? Porque a resposta estava no seu coração. Sabe o que você precisa a partir de agora? Tira as coisas da tua cabeça e passa para o teu coração. E a vida vai começar a mudar. Porque do lado esquerdo do teu peito existe uma fábrica chamada coração, que fabrica um sentimento chamado amor, que quanto mais você dá, mais você tem para dar. A minha empresa, meu escritório é aqui em João Pessoa, a G Pontes, curso e palestras motivacionais. Temos um telefone 3241-9100 e o nosso site www.gpontes.com. Muito obrigado. Bem, então agradecemos aos nossos convidados de hoje que estiveram presentes no João Pessoa em Debate, discutindo o tema motivação e comportamento profissional. Ficamos por aqui e até a próxima.